Começo por agradecer a presença de todos vós. Eu chamo-me Marco Oliveira, sou português, nasci em Portugal, nasci numa família católica, ou melhor, numa família portuguesa que segue a Igreja Católica há muitas gerações. E quando eu me tornei Bahá'í, em 1984, eu desde então senti necessidade de criar pontes e criar bases para diálogo com amigos e familiares que são católicos. Num momento de reflexão, eu percebi que havia várias questões que podia colocar, e uma delas era quais são as semelhanças entre a Igreja Católica e a fé Bahá'í quando nós falamos de revelação divina. E essa é a pergunta que eu me proponho responder com esta apresentação. Nós acreditamos que existe um Deus Criador, mas como é que ele comunica com a humanidade? Como é que ele faz saber a sua vontade e os seus desejos para a humanidade? Nós, nesta apresentação, nós vamos seguir um documento oficial da Igreja Católica que foi publicado pelo Concílio do Vaticano II. O documento é a Dei Verbum e é um documento que saiu em 1965 e tinha por objetivo explicar o que a Igreja chamava a genuína doutrina sobre a revelação divina e como esta foi transmitida ao longo da história. Para nós Bahá'ís, o estudo da Dei Verbum é importante porque permite-nos compreender melhor aquilo que são os ensinamentos nucleares da Igreja Católica no que toca à revelação divina. Nós precisamos de dominar, perceber esses conceitos e também dominar a linguagem usada pelos católicos, perceber o que significam as expressões, os termos utilizados nesse documento. Isto é o que nós vamos seguir. Nós vamos ver cada um dos capítulos e depois vamos fazer um comentário final. Mas antes de avançar para a Dei Verbum, eu penso que é importante termos presente a forma como a fé Bahá'í vê a cristandade. Nós consideramos que o cristianismo é uma religião divinamente revelada. Esta tem origem divina. Eu recordo algumas citações das escrituras Bahá'ís. Baha'u'lláh, ao falar do sacrifício de Jesus Cristo, ele diz que esse sacrifício libertou uma tremenda energia espiritual que transformou o mundo. E as suas palavras são estas: sabe tu que quando o Filho do Homem entregou o seu Espírito a Deus, toda a criação chorou num grande pranto. Ao sacrificar-se, porém, infundiu-se uma nova capacidade em todas as coisas criadas. As suas evidências, como testemunhado em todos os povos da terra, estão agora manifestas diante de ti. A mais profunda sabedoria que os sábios preferiram, a mais profunda erudição que qualquer mente tenha exposto, as artes que as mãos mais capazes tenham produzido, a influência exercida pelos mais poderosos governantes são apenas manifestações do poder vivificador libertado pelo seu espírito transcendente, omnipresente e resplandecente. Testemunhamos que quando veio ao mundo, ele derramou o esplendor da sua glória sobre todas as coisas criadas. Isto são palavras de Baha'u'lláh sobre Jesus Cristo. Sobre o cristianismo em si, Shoghi Effendi, o bisneto de Baha'u'lláh, escreveu o seguinte: quanto à posição do cristianismo, diga sem qualquer hesitação ou equívoco que a sua origem divina é incondicionalmente reconhecida, que a filiação e divindade de Jesus Cristo são devidamente declaradas, que a inspiração divina do Evangelho é plenamente reconhecida, que a realidade do mistério da imaculabilidade da Virgem Maria é confessada, e o primado de Pedro, o príncipe dos apóstolos, é mantido e defendido. Isto é, a fé Bahá'í legitima a origem divina do cristianismo e confirma a sua gênese, a sua origem. Outro episódio
curioso que também nos dá uma imagem sobre como a fé Bahá'í vê o cristianismo e como Baha'u'lláh vê os cristãos, dá-se com um episódio que ocorre no final do terceiro exílio de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh era em 1868, ele estava exilado na cidade de Edirne, que era no Império Otomano, na parte europeia do Império Otomano, e nessa altura o sultão decidiu exilá-lo novamente, a ele, à sua família e aos seus companheiros, e essa decisão perturbou profundamente aquele grupo de exilados, mas também perturbou muito as pessoas que viviam naquela cidade. E esse momento de perturbação é descrito mais tarde por Baha'u'lláh com as seguintes palavras: as pessoas cercaram a casa, e muçulmanos e cristãos choraram por nós, e a voz da lamentação ergueu-se entre a terra e o céu, devido ao que as mãos dos opressores tinham feito. Percebemos que o choro do povo do Filho superou o choro dos outros. Um sinal para ponderar. Nestas palavras de Baha'u'lláh, eu entendo, e isto é uma interpretação pessoal, que Baha'u'lláh vê os cristãos como tendo uma maior propensão para a compaixão, para a simpatia no sofrimento dos outros. E, além deste episódio, há uma série de outros episódios na história Bahá'í passados com cristãos que são igualmente interessantes. Eu lembro, por exemplo, a história do primeiro cristão a tornar-se Bahá'í, que se passa em Alexandria, no Egito, também é uma história igualmente interessante. Mas vamos seguir para a exposição da Dei Verbum. O primeiro capítulo da Dei Verbum foca a revelação divina. E, resumidamente, este primeiro capítulo diz-nos o seguinte: após a queda de Adão e Eva, Deus ofereceu a salvação à humanidade, chamando Abraão, chamando os patriarcas, chamando Moisés e depois os profetas, e, por fim, chamando Jesus Cristo, que a Igreja considera o Verbo, a revelação de Deus feita carne. Deus revelou-se e deu a conhecer a sua vontade. Essa revelação acontece através de ações e de palavras na história e atinge a sua plenitude com a revelação de Cristo. A Igreja considera a dispensação de Cristo como uma revelação nova e definitiva aliança e não espera nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto são palavras da Dei Verbum. Dizem deste primeiro capítulo que Deus pode ser conhecido através da razão e da revelação. Ora bem, o que é que nós temos neste capítulo? Este capítulo começa por afirmar o mito da queda, isto é, a história de Adão e Eva que cometem um pecado que depois é herdado por toda a humanidade. Mito da queda que traz consigo para a humanidade um destino dual, isto é, a nossa vida é um processo de desenvolvimento que culmina ou na nossa salvação ou na nossa condenação. Neste capítulo também se afirma a finalidade da revelação divina, portanto, diz que a última revelação divina veio com Jesus Cristo e que esta finalidade termina quando ele regressar. Nós olhamos para este primeiro capítulo e percebemos que há aqui uma visão cristocêntrica do processo de revelação divina. Isto é, o eixo primordial da revelação de Deus à humanidade é, segundo a Igreja, a pessoa de Jesus Cristo. E podíamos descrever graficamente este processo de revelação divina, na perspectiva católica, da seguinte forma. Ele começa com a criação do homem e com a queda, a história de Adão e Eva. Seguidamente, a humanidade foi guiada por profetas e patriarcas e essa revelação atinge o auge com a revelação de Cristo. E depois dá-se o silêncio de Deus. Um momento em que Deus deixa de se revelar e a humanidade é guiada pela Igreja e pelo Espírito Santo. E isto assim prosseguirá até ao fim dos tempos, quando regressar a Jesus Cristo. Portanto, isto é
a visão da Igreja sobre o processo de revelação divina. Ora, nós Bahá'ís temos aqui uma visão diferente. Nós acreditamos que a revelação é um processo progressivo e cíclico que se dá ao longo do tempo através de vários mensageiros e que os seus ensinamentos estão adaptados às necessidades do tempo e do local em que estes mensageiros de Deus aparecem. Este é um processo que não está limitado no espaço e no tempo. Este é um processo que existe enquanto existir a humanidade. E estes mensageiros divinos, a que nós chamamos manifestantes de Deus, porque eles manifestam qualidades, características, atributos divinos, eles têm vários aspectos semelhantes nas suas vidas. Eles aparecem em tempos de decadência moral e espiritual. O seu aparecimento passa despercebido à maioria dos seus conterrâneos, ou dos seus contemporâneos. Os seus ensinamentos apelam à reforma moral e espiritual da humanidade. Eles enfrentam a oposição do clero e do poder político. Eles anunciam que irá aparecer outro manifestante no futuro, ou por vezes anunciam o seu próprio regresso. Eles são perseguidos e por vezes são mortos. E por fim, a sua mensagem, passadas algumas décadas ou alguns séculos, a sua mensagem é aceita pelos povos a quem eles se dirigiram. Isto em termos muito gerais, obviamente. Notamos aqui, por exemplo, que nesta comparação que fizemos entre os processos de revelação divina, nós notamos que na Bíblia há uma pequena parte desta revelação divina. Há na figura de Abraão, na figura de Moisés e na figura de Jesus Cristo. Ora, Bahá'u'lláh diz-nos o seguinte: não pode haver dúvida alguma de que os povos do mundo, de qualquer raça ou religião que sejam, derivam a sua inspiração de uma única fonte celestial e são súbditos de um único Deus. A diferença entre os preceitos sobre os quais vivem deve ser atribuída aos diversos requisitos e exigências da época em que foram reveladas. Todas elas foram decretadas por Deus e são um reflexo da sua vontade e do seu propósito. O segundo capítulo da Dei Verbum, a transmissão da revelação divina. Diz este segundo capítulo que os apóstolos pregaram o Evangelho e pregaram através das suas palavras e dos seus atos. Eles, com essas palavras, com esses atos, eles estavam a transmitir a mensagem de Cristo. E eles passaram o seu testemunho aos bispos, nomeando-os como sucessores e entregando-lhes, o que diz a Dei Verbum, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Isto é considerado o início da tradição apostólica, que se acredita ter sido guiado pelo Espírito Santo. A Igreja acredita que há vários acontecimentos na história que são uma prova da validade desta tradição. E considera a Igreja Católica que há uma tremenda, uma fortíssima ligação entre a Sagrada Escritura e a tradição. Ambas devem ser aceitas com o mesmo espírito de piedade e reverência. A Igreja considera, portanto, que tanto a Escritura, isto é, tanto a Bíblia, quanto a tradição, são expressões da vontade divina. E o papel da Igreja é conservar, é explicar e é pregar os ensinamentos que estão tanto nas Escrituras quanto na tradição. Ora, para os Bahá'ís, a prova da divindade de um mensageiro de Deus, de um manifestante de Deus, são a sua pessoa e as suas palavras. Ou seja, o que prova que Jesus era um mensageiro divino são as suas palavras, são os evangelhos, a descrição da sua missão. O que prova que Moisés foi um mensageiro de Deus são as suas palavras, é a descrição da sua missão. O que prova que Maomé foi um mensageiro de Deus são as suas palavras, tal como estão registadas no Alcorão. Ora, a estas provas da divindade de Jesus, da divindade de Moisés, a Igreja Católica acrescentou a tradição, que é, no fundo, um processo de transmissão de autoridade doutrinária e espiritual. Note-se aqui uma coisa
isto para os Baha'is que estão menos familiarizados com o mundo católico, é que na Igreja Católica e no cristianismo não há uma aliança ou um testamento escrito tal como nós temos na fé Bahá'í. Há, em vez disso, um conjunto de interpretações das escrituras e da história para justificar a autoridade da tradição. Na fé Bahá'í nós temos uma sucessão de autoridade que está muito clara. Nós temos um testamento de Baha'u'lláh, nós temos um testamento de Abdu'l-Bahá, onde é claramente explicado como se deve proceder a transmissão de autoridade após o falecimento, quer de Baha'u'lláh, quer de Abdu'l-Bahá. Então, podemos questionar então, o que é que a fé Bahá'í diz sobre a tradição, o que é que a fé Bahá'í diz sobre os apóstolos, que tiveram um papel tão importante na transmissão, no princípio da transmissão da revelação de Jesus. Há palavras muito interessantes nas escrituras Bahá'ís sobre os apóstolos. Abdu'l-Bahá diz, por exemplo, os apóstolos eram como letras e Cristo é a essência da própria palavra. E o significado da palavra, que é a graça eterna, lança um esplendor sobre essas letras. Shoghi Effendi, e tinha-o citado há pouco, escreveu, diga-se sem qualquer hesitação ou equívoco, que o primado de Pedro, o príncipe dos apóstolos, é mantido e defendido. E há uma frase de Abdu'l-Bahá que eu penso que descreve na perfeição o que significa ser cristão. Ele diz isto: deve-se ter uma conduta semelhante à de Paulo e uma fé semelhante à de Pedro. Eu acho esta frase perfeitamente maravilhosa. Os apóstolos estavam guiados pelo Espírito Santo? Sim, eles receberam o Espírito Santo. As suas palavras e os seus atos, acreditamos nós, transmitem fielmente os ensinamentos que Jesus Cristo lhes deixou. Abdu'l-Bahá diz o seguinte: a descida do Espírito Santo significa que os apóstolos foram atraídos pelo Espírito do Messias, atingiram constância e firmeza, encontraram uma nova vida através do Espírito do amor de Deus e viram que Cristo era o seu protetor e auxílio eterno. Eles eram simples gotas e tornaram-se um oceano. Eles eram mosquitos débeis e tornaram-se águias em ascensão. Eles eram toda a fraqueza e tornaram-se dotados de força. E agora outro ponto, a tradição. Será que a tradição católica, tal como é defendido pela Igreja, se justifica? Será que ela é uma verdadeira fonte de orientação divina? A resposta a esta pergunta nós encontramos numa carta escrita em nome de Shoghi Effendi, de 1938, em que ele diz o seguinte: primeiro, sobre a afirmação de Jesus Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, estas palavras de Jesus estabeleceram, para lá de qualquer dúvida, o primado de Pedro e também o princípio da sucessão. Mas não é suficientemente explícita sobre a natureza e o funcionamento da própria Igreja. Os católicos leem demasiadas coisas nessa frase e retiram dela certas conclusões que são completamente injustificáveis. Ou seja, para nós Bahá'ís, a tradição não é uma fonte de orientação divina. A Bíblia é, mas a tradição não é. Isto não significa, porém, que nós não vejamos com interesse algumas coisas que existem na tradição católica, coisas que têm interesse do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico. Eu lembro, por exemplo, textos de Santo Agostinho que são verdadeiramente magníficos do ponto de vista cultural. A descrição que ele tem da história da humanidade, tanto quanto ele conseguia perceber no seu tempo, que está no livro A Cidade de Deus, é absolutamente fantástica. As exposições filosóficas de São Tomás de Aquino, que ele foi buscar a Aristóteles, são muitíssimo interessantes. E nós vemos que na fé Bahá'í elas são confirmadas. Por exemplo, os argumentos que São Tomás de Aquino apresenta sobre a existência de Deus, esses argumentos são confirmados por Abdu'l-Bahá. São também muito interessantes os textos místicos de pessoas como Teresa d'Ávila ou São João da Cruz. Eu espero um dia ainda ver alguns Bahá'ís a fazer estudos comparativos sobre
os textos destes místicos cristãos e textos místicos de Bahá'u'lláh. Terceiro capítulo da Dei Verbum. A inspiração divina da Sagrada Escritura e a sua interpretação. Diz este terceiro capítulo da Dei Verbum que a Bíblia foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo e que os seus livros ensinam a verdade divina de uma forma correta, sem erros, de uma forma exata. E que, para compreender os textos bíblicos, nós devemos ter consciência dos seus diferentes géneros literários. Além disso, as circunstâncias em que os textos foram revelados e foram escritos devem ter sido em conta quando nós os estudamos. Para interpretar as Escrituras também é importante, segundo a Igreja, ter em conta a tradição e o juízo, isto é, a opinião da própria Igreja. E este capítulo da Dei Verbum diz ainda que a palavra de Deus é semelhante às palavras humanas, tal como o verbo de Deus, isto é, a revelação de Deus, se assumiu aos homens e assumiu a fraqueza da carne. A Bíblia é um livro inspirado para os Bahá'ís? Sim. Bahá'u'lláh confirmou a autoridade dos textos, a autoridade espiritual dos textos do Evangelho. Ele faz essa confirmação no livro da certeza. E para a fé Bahá'í, os livros do Antigo e do Novo Testamento são Sagrada Escritura. Mesmo que não tenham as palavras exatas ou uma descrição pormenorizada e exata de fatos históricos que ali descrevem. Há vários livros e há várias epístolas das Escrituras Bahá'ís que citam e explicam textos da Bíblia. Nós temos textos Bahá'ís que explicam passagens do livro do Gênesis, citações de profetas do Antigo Testamento, várias passagens dos Evangelhos, várias epístolas do Novo Testamento e também várias explicações sobre capítulos do livro do Apocalipse. Devemos ter presente que a Bíblia tem origem em várias tradições orais de diversos povos semitas. Essas tradições orais existiram ao longo de vários séculos e só mais tarde é que passaram a escrito. Só ao fim de alguns séculos é que passaram a escrito. Portanto, todo este contexto deve ser tido em conta. Mas nada disso, diz-nos Bahá'u'lláh, fez com que o texto bíblico perdesse a sua autenticidade espiritual. Vejamos o que dizem algumas das escrituras Bahá'ís sobre o valor espiritual da Bíblia. Abdu'l-Bahá disse várias vezes aos Bahá'ís nos Estados Unidos: deveis reconhecer o Antigo e o Novo Testamentos como a palavra de Deus. E quando Abdu'l-Bahá esteve em Londres, ele foi convidado a falar numa igreja cristã. Convidaram-me também a escrever algumas palavras na primeira página de uma Bíblia que ali estava exposta. E ele escreveu estas palavras: este livro é o livro sagrado de Deus, de inspiração celestial. É a Bíblia da salvação, o nobre Evangelho. É o mistério do reino e a sua luz. É a dádiva divina, o sinal da orientação de Deus. Além disso, também Shoghi Effendi, uma carta escrita em seu nome, diz-nos que quando Abdu'l-Bahá afirma que acredita no que está na Bíblia, ele refere-se à substância. Isto é, nós não acreditamos que todas as palavras que ali estejam sejam os ditos autênticos dos profetas. Portanto, eu penso que numa perspectiva Bahá'í é mais correto dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus do que a Bíblia é a palavra de Deus. Isto é, ela não é literalmente as palavras, pode não ser literalmente as palavras exatas que sucessivos profetas e mensageiros de Deus revelaram, mas ela contém a mensagem espiritual que esses profetas e esses mensageiros de Deus revelaram. Nós, nas escrituras Bahá'ís, temos centenas de citações e alusões a diversas passagens, a diversos trechos da Bíblia.
Mas o facto de existirem essas referências e essas alusões não significa que a fé Bahá'í defenda que se tratam, que essas citações se refiram a personagens ou a factos históricos. Aqui o que importa é o sentido espiritual que essas histórias transmitem. E isso é reafirmado repetidamente nas escrituras Bahá'ís. Lembro que a Bíblia não é um livro ou uma narrativa histórica, mesmo quando nós podemos encontrar nela alguns vestígios de historicidade, isto é, algumas referências a episódios que nós temos quase a certeza que foram históricos. Quarto capítulo da Dei Verbum foca-se no Antigo Testamento. E diz este quarto capítulo que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, renovou-a com Moisés e depois falou através dos profetas de Israel. Nós conhecemos Daniel, Isaías e outros. E assim, o Novo Testamento apresenta um plano de salvação que vai preparando a humanidade para o aparecimento de Jesus Cristo. Os livros do Antigo Testamento têm uma série de, diz a Igreja, coisas imperfeitas e transitórias, mas também revelam uma verdadeira pedagogia divina, incluindo sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Esta frase que está aqui na Dei Verbum, sabedoria salutar a respeito da vida humana, penso que se refere aos livros sapienciais e os admiráveis tesouros de preces, sem dúvida que se refere aos Salmos. É um livro de uma beleza extraordinária. Diz ainda a Dei Verbum que o Antigo Testamento é uma preparação para uma nova aliança que é posteriormente estabelecida por Jesus Cristo, e o significado pleno dessa aliança e o significado pleno do Antigo Testamento é exposto no Novo Testamento. Ou seja, o que este capítulo nos diz é que há uma ligação profunda entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ora bem, para a fé Bahá'í, toda a revelação divina tem uma componente que é uma mensagem preparatória para a revelação seguinte. E isso acontece no Novo Testamento. O Novo Testamento é parte deste processo de revelação divina contínua e, portanto, os profetas de Israel e Moisés anunciaram Cristo e anunciaram também outros manifestantes de Deus. E, portanto, este aspecto de ver o Antigo Testamento como uma mensagem preparatória para o Novo, sim, nós consideramos que sim, é preparatória para o Novo Testamento, mas também para outras revelações, nomeadamente para a revelação de Maomé, para a revelação do Bab e de Bahá'u'lláh. É curioso aqui referir que há figuras do Antigo Testamento que são mencionadas diretamente nas escrituras de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh refere-se, por exemplo, no livro da certeza, a Abel, a Noé, a Abraão, a David, a José, a Moisés e ao Faraó. E há também uma epístola que Bahá'u'lláh revelou, que se chama a Epístola da Paciência, que é conhecida como a Epístola de Jó. E, portanto, no fundo, nós acreditamos que Deus se vai revelando progressivamente ao longo do Novo Testamento. Vamos ver agora algumas citações das escrituras Bahá'ís que referem essas personagens do Novo Testamento. Por exemplo, sobre Abraão, a Bahá'u'lláh diz o seguinte: mais tarde, a beleza do semblante do amigo de Deus apareceu por detrás do véu e foi içado mais um estandarte de orientação divina. Ele convidou o povo da terra para a luz da retidão. É bem sabido que a hoste dos inimigos o cercou, até que, por fim, os fogos da inveja e da rebelião se acenderam contra ele. Após terminar o episódio do fogo, ele, a lâmpada de Deus entre os homens, conforme registram todos os livros e crónicas, foi expulso da sua cidade. Sobre Jó, Abdu'l-Bahá escreveu o seguinte:
reflete sobre sua santidade Jó. Que provações, calamidades e confusões ele suportou. Mas estes testes eram como fogo, e sua santidade Jó era como ouro. Indubitavelmente, o ouro é purificado ao ser submetido ao fogo, e se contém algum outro metal ou impureza, isso desaparecerá. Este é o motivo pelo qual estes violentos se tornam causa de glória eterna dos justos e são conducentes à destruição e desaparecimento dos ímpios. Isto são palavras de Abdu'l-Bahá sobre Jó. E sobre Moisés, escreve Baha'u'lláh no livro da certeza, armado com a vara da autoridade celestial, adornado com a mão branca do conhecimento divino e proveniente do Parã do amor de Deus, empunhando a serpente do poder e majestade eternas, brilhou no Sinai da luz sobre o mundo. Convocou todos os povos e famílias da terra para o reino da eternidade. Sabes certamente da feroz oposição do faraó e do seu povo e das pedras das fantasias fúteis que as mãos dos infiéis lançaram sobre aquela árvore abençoada. E de tal maneira que, por fim, o faraó e o seu povo se levantaram e fizeram todos os esforços para extinguir com as águas da falsidade e da negação o fogo daquela árvore sagrada. São palavras de Baha'u'lláh no livro da certeza. O livro da certeza é um livro, é o segundo livro mais importante nas escrituras Baha'is, o principal livro doutrinário da fé Bahá'í. Está cheio de referências e citações, mas eu chamo a atenção para os amigos que estas palavras de Baha'u'lláh aqui estão cheias de alusões aos textos bíblicos. Ele fala aqui assim de uma vara da autoridade, ele fala da mão branca, ele fala do Paran, fala da serpente, fala do Sinai, descreve Moisés como uma árvore sagrada. Enfim, há toda uma série de alusões a episódios e ao texto bíblico. Quinto capítulo da Dei Verbum, sobre o Novo Testamento. Diz este quinto capítulo que o Novo Testamento apresenta a palavra de Deus de uma forma iminente. Os evangelhos têm uma origem apostólica e têm uma proeminência no Novo Testamento. Cristo era o verbo que se fez carne. Ele estabeleceu o reino de Deus na terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. A Igreja afirma convictamente a historicidade, isto é, o caráter histórico dos evangelhos. E considera que o objetivo dos autores dos evangelhos era comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Eles escolheram algumas coisas, resumiram outras e desenvolveram outras. As epístolas e outros textos que estão no Testamento foram redigidos, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e descrevem-nos o princípio da Igreja e o seu crescimento. Ora bem, segundo os ensinamentos baha'is, os evangelhos contêm a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que sejam fidedignos do ponto de vista histórico. Os evangelhos são, acima de tudo, um testemunho de fé que foram escritos muitos anos após a morte de Jesus. Eles mencionam eventos históricos, mas não se podem descrever como documentos históricos, porque não descrevem de forma literal e de forma exata aquilo que aconteceu. Existem várias histórias e várias afirmações nos evangelhos que nós podemos considerar como verdades espirituais e não como factos ou como verdades literais. E há aqui claramente uma divergência, uma diferença na forma como Baha'is e católicos, ou Baha'is e cristãos, se quiserem, entendem os evangelhos. Vamos agora ver alguns exemplos das diferenças que nós temos na interpretação dos textos dos evangelhos. Um texto de Abdu'l-Bahá sobre a encarnação. Sua Santidade Cristo disse: "O Pai está em mim."
devemos compreender isto através de evidências lógicas e científicas, pois se os princípios religiosos não estão de acordo com a ciência e a razão, então não nos inspiram confiança e segurança no coração. Vamos libertar-nos das tradições do passado e investigar a realidade deste assunto. Qual o sentido de pai e do filho? As condições de pai e de filho são alegóricas e simbólicas. A realidade messiânica é como um espelho onde o sol da divindade se torna resplandecente. Se este espelho disser a luz está em mim, isto é uma afirmação verdadeira. Por isso Jesus disse a verdade quando afirmou o Pai está em mim. O sol está no céu o sol no céu e o sol no espelho são um só ou não são. E, no entanto, vemos que aparentemente existem dois sóis. Isto é, para nós Bahais, Jesus não é uma encarnação de Deus. Para os cristãos, sim. Jesus é a figura de Deus encarnado. Para nós, não, isso não é possível. Nós não acreditamos que o infinito se possa tornar finito. Isto é uma diferença fundamental nas nossas crenças. Aqui divergimos. Há que assumir isso. Há que encarar isso. Nascimento virginal de Cristo. Diz Shoghi Effendi, bisneto Bahá'u'lláh. Relativamente ao nascimento de Jesus Cristo, à luz do que Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá afirmaram sobre este assunto, é evidente que Jesus veio a este mundo através da intervenção direta do Espírito Santo e, consequentemente, o seu nascimento foi absolutamente miraculoso. Isto é um facto estabelecido e os amigos não devem ficar surpreendidos, pois a crença na possibilidade de milagres nunca foi rejeitada pelos ensinamentos. A sua importância, porém, foi minimizada. Isto é, o facto de Jesus Cristo ter sido concebido por intervenção do Espírito Santo não o torna superior a outros manifestantes de Deus. Sobre os milagres. A fé Bahá'í não nega a capacidade e o poder dos manifestantes de Deus para fazer milagres. No entanto, o que nós fazemos é interpretar essas descrições dos milagres como metáforas, como sendo simbólicos, porque o que é mais importante é o milagre espiritual. E sobre os milagres de Jesus, por exemplo, Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: através dele, Jesus, o leproso curou-se da lepra, da perversão e da ignorância. Através dele, o ímpio e intratável foram curados. Através do seu poder, nascido Deus omnipotente, os olhos dos cegos abriram-se e a alma do pecador santificou-se. A lepra pode ser interpretada como qualquer véu que se interpõe entre o homem e o reconhecimento do seu Senhor, seu Deus. Quem permite ser afastado dele é, em verdade, um leproso. E, portanto, este é um exemplo de uma interpretação simbólica que as escrituras Bahá'ís fazem sobre os milagres de Jesus. Um outro aspecto em que nós Bahá'ís estamos em divergência com os cristãos é a questão da ressurreição. Shoghi Effendi escreveu sobre a ressurreição. Não acreditamos que tenha existido uma ressurreição corpórea após a crucifixão de Jesus, mas que houve um momento após a sua ascensão em que os discípulos perceberam espiritualmente a sua verdadeira grandeza e compreenderam que ele era eterno em si. Isto é o que foi narrado simbolicamente no Novo Testamento e tem sido mal entendido. Isto é, a imagem, a descrição que nós temos de Jesus Cristo na fé Bahá'í não é uma interpretação literal daquilo que nós temos na Bíblia. Esta imagem que nós temos de Jesus, o Jesus Cristo, que é descrito na fé Bahá'í, é um Jesus Cristo que assenta numa interpretação simbólica e metafórica, conforme explicado pelo próprio Bahá'u'lláh. Sexto capítulo de Dei Verbum.
a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Diz este 6º capítulo que a Igreja considera as Escrituras e a tradição como a regra suprema da sua fé e que toda a pregação da mensagem cristã deve ser alimentada e regida pela Escritura. A Igreja considera que os cristãos devem ter acesso às Escrituras e, por esse motivo, encoraja traduções corretas, fiéis e adequadas. As traduções, diz a Igreja, devem ter as necessárias anotações para melhor entendimento, quer de cristãos, quer de não cristãos. É importante que haja um entendimento profundo das Escrituras e exegetas e estudiosos, sob vigilância da Igreja, devem explicar o significado das Escrituras. A Igreja encoraja o clero e os leigos a ler diligentemente e a estudar cuidadosamente as Escrituras, acompanhados por oração. A Igreja considera que ler e estudar as Escrituras dá um novo impulso à vida espiritual do crente. Aqui nós temos, de facto, muitas semelhanças com esta perspectiva oficial da Igreja. Nós também acreditamos que o estudo das Escrituras dá um novo impulso à vida espiritual dos crentes e das comunidades. E também entendemos que todos os crentes devem ser encorajados a ler e a estudar as Escrituras. Não só da Bíblia, mas também o Alcorão e as Escrituras Bahá'ís. A questão aqui, onde vamos divergir, é quem tem legitimidade para orientar esse estudo. A Igreja diz neste 6º capítulo que é ela que deve vigiar e orientar esse estudo, essa busca pelo significado das Escrituras. Ora bem, nós vemos na história das religiões que os manifestantes de Deus, quando surgem, sempre explicaram para os seus seguidores o significado das Escrituras das religiões anteriores. E esses significados que eles apresentavam era sempre diferente do entendimento corrente entre o clero e o povo. Isto faz parte do processo de revelação divina, isto é, as religiões do passado têm um entendimento dos textos que é diferente quando surge um novo manifestante de Deus. Nós temos um episódio disto, que é bem exemplificativo disto, na Bíblia. É o episódio em que Jesus se perde dos pais e depois é encontrado no templo a explicar o significado das Escrituras aos doutores da lei. Nós sabemos também que Maomé explicou o significado da Bíblia a alguns dos seus seguidores. Nós temos na fé Bahá'í textos, Baha'u'lláh e de Abdu'l-Bahá, que explicam o significado de vários excertos do Alcorão e da Bíblia. Além disso, nós temos nas Escrituras alguns livros específicos que nos ajudam a entender os textos das religiões do passado. Um deles, eu referi há pouco, é o Livro da Certeza. Este é o segundo livro mais importante das Escrituras Bahá'ís. Foi revelado em 1861 em Bagdade. É um trabalho de exegese, isto é um trabalho de interpretação dos textos sagrados, onde aquelas passagens da Bíblia e do Alcorão, aquelas parábolas, aquelas descrições em linguagem figurada, aquelas visões apocalípticas, elas são interpretadas e são apresentadas com um novo significado. Este livro de Baha'u'lláh veio descrever toda a escatologia, isto é, todas aquelas descrições bíblicas e alcorânicas sobre o fim dos tempos. Baha'u'lláh vem descrevê-las de uma forma perfeitamente racional. E este texto torna-se a base doutrinária da fé Bahá'í. Também, neste livro, Baha'u'lláh apresenta a religião como um fenómeno que acompanha toda a história da humanidade. Isto é, não existem várias religiões na história da humanidade, existe uma religião que, com o surgir de novas revelações divinas, se vai desdobrando em novos capítulos da sua história. Depois temos um outro livro nas Escrituras Bahá'ís, que é o Respostas a Algumas Perguntas. É um livro de Abdu'l-Bahá, que contém respostas dadas a questões colocadas por uma das primeiras crentes, Laura Barney.
Ela visitou Abdu'l-Bahá em Haifa entre 1904 e 1906 e foi colocando uma série de questões a Abdu'l-Bahá, e as respostas do filho de Bahá'u'lláh foram registadas por escrito por vários secretários nessa altura. Este livro tem uma parte considerável que aborda temas cristãos. Neste livro fala-se da história de Adão e Eva, fala-se do nascimento de Jesus, fala-se da grandeza de Cristo, da necessidade do batismo, da relevância e do significado dos milagres, da importância da Eucaristia, fala de Pedro e do papado, fala da ressurreição de Jesus, fala o que é o Espírito Santo, o que significa a segunda vinda de Jesus Cristo, o que significa termos como o dia do juízo, o que é pecado, o que é o verdadeiro significado da Trindade. E, portanto, do ponto de vista cristão, é um livro muito, muito interessante. Mas tem outros temas que também são igualmente apelativos para o mundo ocidental. É um livro que aborda, por exemplo, questões como a evolução das espécies, apresenta argumentos sobre a existência de Deus, fala do livre-arbítrio, explica a questão do mal. Enfim, é um livro muito, muito interessante. Bom, então, um comentário final. A minha questão era, quando nós falamos de revelação divina, quais são as diferenças que existem entre a Igreja Católica e a fé Bahá'í? E o que podemos concluir aqui é que o conceito de revelação divina tem na fé Bahá'í um âmbito mais amplo, mais vasto do que na Igreja Católica. Para a fé Bahá'í, a revelação divina é um processo contínuo e progressivo, que inclui Jesus e outros manifestantes de Deus. Para a Igreja Católica, a revelação divina terminou com Jesus Cristo. Tanto a Igreja Católica como a fé Bahá'í têm uma veneração especial por Maria e acreditam que os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo. A Igreja Católica afirma que quer a Bíblia, quer a tradição são fontes de orientação divina. Já a fé Bahá'í considera que a Bíblia e outras escrituras sagradas são divinamente inspiradas. Além disso, o entendimento, a compreensão que nós fazemos das Sagradas Escrituras tende a ser mais simbólica e metafórica na fé Bahá'í e tende a ser mais literal na Igreja Católica. Existem nas Escrituras Bahá'ís, como eu disse, muitas referências a temas cristãos. E isso são uma evidência das fortes ligações espirituais que existem entre a fé cristã e a fé Bahá'í. Essas referências mostram-nos semelhanças e diferenças. E essas semelhanças e diferenças devem necessariamente tornar-se a base para diálogos serenos e inspiradores entre cristãos e Bahá'ís. Eu lembro uma vez, eu estava na Universidade Católica e o diretor, em conversa com o diretor do curso de Ciências Religiosas, e eu dei-lhe uma explicação, apresentei o que era a minha perspectiva sobre algumas palavras de Moisés, e claro, referi o sentido simbólico dessas palavras, e ele olhou-me assim com muito entusiasmo, mas isso é um midrash, isso é o significado oculto das palavras que nós vamos descobrindo aos poucos. Enfim, eu claramente tinha assim uma base de diálogo com aquele professor. Isso foi muito interessante e é um episódio que eu recordo com muito interesse. E, por fim, dizer também que, além do livro da certeza e do livro Respostas a algumas perguntas, há outros livros Bahá'ís que contêm referências relevantes não só sobre o cristianismo, mas também em relação à situação da Igreja e ao futuro da Igreja. E com isto eu chego ao fim da minha apresentação. Pronto, o que está aqui é apenas mais um conjunto de referências e eu vou agora parar de partilhar a minha tela